O homem aprende a ser forte, mas ninguém ensina a lidar com seus erros e com as suas fraquezas. E depois dos 40, o que muda no corpo, na mente? Episódio piloto no ar, pode falar abertamente. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio piloto de Pode Falar Abertamente, onde a psicologia encontra a vida. E para a gente trocar ideias, falar sobre assuntos interessantes sobre vida, minhas parceiras, amigas, colegas, Valéria, psicóloga, colega de anos de faculdade, e a minha querida Viviane, futura psicóloga, colega, amiga também. E eu queria apresentar, assim, de modo ilustre, de modo assim, que nos honra muito, a presença do professor, psicólogo, amigo, Diogo Fagundes. Fico muito feliz pelo convite, é uma honra estar dividindo esse espaço, esse momento com vocês. Tá bom, fique à vontade. Sempre. E a gente queria bater um papo, falar sobre os homens, né? O que acontece com os homens 40 a mais, as mudanças que ocorrem fisicamente, biologicamente, mentalmente, a questão emocional dos homens. Os homens estão procurando ajuda, apoio, terapia. E fala um pouquinho também da tua experiência sobre tudo isso. Essa é uma pergunta muito boa, né? Acho que historicamente a gente vem de um lugar onde um homem, ele tinha muito medo de procurar ajuda, de procurar psicologia, até mesmo de fazer um processo muito próximo que as mulheres fazem de exame preventivo, por exemplo, né? Então, a maior parte das vezes, historicamente, quando o homem vai procurar a psicologia, já no passado já tinha um problema instalado. Né? A gente percebe hoje uma certa mudança, né? Uma busca mais para deixa eu tentar entender o que está acontecendo, deixa eu melhorar as minhas relações, tanto pessoais como de trabalho. E esse movimento é um movimento muito interessante para a gente entender. E é muito tabu também, muito né? Tabu. Essa coisa assim, vou procurar ajuda se eu estiver realmente doente. Eu não sou doido para procurar ajuda, então doido aí entre aspas, né? Então, tem muito tabu. Muito tabu. Ainda tem muito tabu. A psicologia ainda tem um histórico, né? No sentido de achar que só vai procurar o psicólogo quem de fato está precisando de ajuda. E não é verdade, né? A gente tem descoberto cada vez mais assim, o quanto que preventivamente para qualquer área, seja física ou da saúde mental, o quanto que é importante a gente estar chegando mais cedo. E esse público, né? O público masculino, cada vez mais, né, tem procurado também de uma forma preventiva, assim, as relações psicoterapêuticas, o que é muito interessante. Historicamente, né? As mulheres fazem mais isso, procuram isso. terapia. E os homens hoje estão mudando essa realidade. Está mudando. É muito curioso que... tem, obviamente, né? A gente é um ser que produz muito tipo de ilusões de maneira geral. E aí eu acho que atravessa de maneira geral, não é um processo geral, né? Mas atravessa uma certa fantasia de um homem, né, ficar mais confortável, por exemplo, do ponto de vista clínico, em falar de suas questões mais íntimas e pessoais com o psicólogo clínico, embora a gente saiba, né, que a psicóloga mulher também vai fazer o mesmo papel. Psicólogo homem. Homem. E assim, os homens procuram mais psicólogos homens? Procuram mais. Essa é a tua Procuram mais, né? Acho que talvez até pelo fato de sentir mais confortável, de falar de questões pra mais falar de ordem da intimidade, né? Talvez as relações, sei lá, sexuais já não estão no mesmo pique como de uma outra hora. E talvez a figura, embora seja uma fantasia, né? Mas a figura da mulher ouvindo aquilo pode ser um fator impedidor, de fato, ele entrar naquela questão ali. Se sentem mais confortáveis. Se sentem mais confortáveis. O que é uma fantasia em termos técnicos, né? Mas se sente mais confortável. Talvez até pelo fato de achar que assim, esse homem também, né, pode, de alguma forma, passar por algo que eu passo. Então ele vai entender de uma forma que é muito diferente do qual que a mulher não vai entender. O que é uma fantasia. E quais são as principais demandas? Assim, o que chega na tua clínica, assim, dos homens? Pois é muito curioso que, de maneira geral, a gente vai, né, e vocês estão experimentando isso agora, assim, a gente... às vezes a gente almeja construir um tipo de clínica, só que a gente não tem esse controle de dizer assim, eu vou atender este perfil, né? De alguma forma a clínica vai se desenhando de uma forma que a gente não tem muito controle, né? A minha clínica em especial acabou indo muito para esse lugar, né? Ela foi construída
não por mim, mas ela foi de alguma forma se tornando uma clínica muito masculina, né? Eu atendo mulheres também, inclusive com muito prazer, mas foi, né, ela foi tendo esse desenho mais masculino em 40 mais. E aí a gente pode pensar em várias questões que aparecem de maneira geral, não só na clínica, a literatura está trazendo isso muito pra gente. Então a gente pode fazer até uma propaganda, que homens 40 a mais... Mas é muito eu acho que o registro interessante é entender o quanto que esse homem não precisa adoecer para ele ir procurar. Ele já está, de alguma forma, entendendo que para a relação ter algum tipo... as relações de maneira geral, de trabalho, pessoal, para ter um tipo mais de leveza, ele também precisa se olhar, ele também precisa se cuidar. Não dá só para ir para a academia, né? A parte interna também tem que ser olhada. E aí nós vamos encontrar as mais variadas possibilidades de tentativa, de ajuste, de olhar de uma forma específica. Desde, por exemplo, a própria questão de um desempenho, porque o homem também é muito cobrado nesse sentido, né? O homem parece que ele tem que ter um desempenho, né? Inclusive do ponto de vista sexual, sempre muito grande. E aí o curioso nesse sentido é que quando o homem, ele de alguma forma se organiza em torno de uma performance, seja ela qual for, né, tanto no trabalho como do ponto de vista sexual, né, a gente sabe que essa performance ela tem um prazo de validade. Né? A gente até brincou em outros momentos conversando sobre isso, que se tudo der certo na nossa vida, a gente vai envelhecer. Né? E essa performance ela vai sair de cena. E quando sai de cena, o que sobra? Se a relação foi constituída apenas em algum tipo de performance, quando acaba a performance sai de cena, sobra? Nós temos um problema. Temos um problema. Quer dizer que se tudo der certo, todos os homens vão broxar. Se tudo der certo, sem dúvida, a gente começa a perder essa performance e nós vamos chegar nesse lugar. Se tudo der certo, a gente morrer muito velho. E assim, essa é uma das principais demandas? Essa é uma demanda muito interessante. Tem uma questão muito interessante também, que aí não vai envolver somente o público masculino, mas também o público masculino, né? Que é o que eu vou fazer depois que eu aposento? Porque é muito curioso que a gente não pensa sobre isso. Né? A gente pensa em fazer faculdade, em ser produtivo, mas também, se tudo der certo, vamos chegar um tempo em que a nossa produção, do ponto de vista laboral, ela sai de cena. E se eu não construir outros tipos de vínculo nesse caminho, o que vai sobrar? E aí é muito curioso, né? Acontece isso muito com o homem, né? Talvez os 3, 6 primeiros meses é alegria. Você vai acordar a hora que você entende que quer, você vai levantar, vai cuidar do bicho, do pet, vai passear, vai pro clube, vai fazer uma esteira, alguma coisa assim. Depois de 6 meses, essa rotina é insuportável. É insuportável, sobretudo para um homem que aposenta hoje com 60, com 65 anos de idade. Ele tem muita saúde, inclusive física. Né? E aí essas questões, curiosamente, elas começam também a ser antecipadas. Né? O homem de 40 hoje, ele já está olhando para daqui 2 décadas. Né? Como que vai ser minha vida? Se eu tenho uma estimativa que eu vou viver no mínimo 85, 80 anos de idade, né? Se eu aposento 60, o que eu faço nos 20 anos que sobram? Né? Então isso é muito interessante. E tem uma questão também da identidade, né? Você falou da performance, a gente falou de performance sexual, performance também no trabalho. Muitas pessoas acabam sendo adotados com o sobrenome daquilo que fazem. Fulano da Philips. Bebeto psicólogo. O psicólogo. O nome da empresa passa a ser o sobrenome da pessoa. Fulano de tal lugar. Né? Então, você acaba fundindo a performance, o que ela faz, com o que ela é. Sim. E isso é um problema, porque em algum momento, como você falou, você tira o que ela faz e o que vai sobrar? Até pelo fato de uma certa romantização dessa velhice, né? E que lugar é esse agora que a gente encontra nesses 60 a mais, nessa terceira idade, que é muito importante e que esse homem tem vindo, essa mulher também tem vindo. E uma coisa que eu acho que é muito importante, a gente até conversou um pouco nos bastidores sobre isso, né? É pensar que historicamente a mulher se cuida muito mais do que o homem em todos os sentidos. Em todos. Inclusive no psicológico também. Inclusive no psicológico. No psicológico também. A mulher não precisa ver a coisa acontecer para procurar. Ela é muito mais previdente nesse sentido do que o homem, né? E aí, nesse sentido, a gente vê a própria medicina sinalizando para a gente que a indicação hoje para os exames de alteração hormonal, né, é a partir dos 40 anos de idade. A gente sabe que tem uma alteração pós 40 anos de idade, inclusive de humor. E para a mulher é algo assim que é uma quebra mesmo, assim, de repente. A coisa acontece. A mulher vai no ginecologista quando ela começa a menstruar.
O homem vai no urologista quando ele está com algum impedimento no fluxo urinário, quando ele vai de alguma forma, né, fazer o dito xixi e ele percebe que não consegue com muita facilidade, ou está saindo alguma gotinha de sangue, ele precisa de uma evidência de um sintoma para ele ir. Ou A seja, mulher se não o vai xixi não está saindo, é a hora que ele procura. Aí é a hora que ele não procura tem o uma medida médico. preventiva, né, no masculino. Não O tem. feminino procura muito mais tem. essa prevenção, né? É. E aí talvez não espere chegar o problema, né, para poder procurar ajuda. Mas algo que é curioso, assim, eu acho que o fato, até essa questão de hoje a gente está vendo esse movimento muito grande do corpo, né, das pessoas irem procurar academia, esse movimento é interessante também, verdade. porque esse cuidado do corpo, ele também está abrindo espaço para ser pensado Sim. um cuidado do ponto de vista psicológico. Porque Sem o dúvida. corpo, a gente vai lutar com a biologia, mas quem manda é ela. Né? Mas a cabeça, Envelhecer você pode ter 105 anos de idade, mas sua cabeça ter 40 em termos de performance de funcionamento. É opcional. O corpo não é opcional. A cabeça é. Só que esse investimento Muito é cedo, legal né? isso. Muito legal. É Esse exatamente investimento é isso. cedo. Muito legal. E não avisam pra gente que é cedo. Não. A gente só vai pensar lá. E falam, assim, a questão da menopausa na mulher, ela é muito divulgada, é muito falada, e do homem... Não, e a Não menopausa, se fala. a menopausa da mulher, ela é muito evidente. evidenciada. Ela é muito evidente. Calafrio, mudança de temperatura do Humor. corpo. E assim, Terrível. eu não sei o que eu senti na andropausa. Interessante. Né? Eu não sei o que eu senti. Eu tenho certeza que mentalmente, emocionalmente, certamente eu passei por várias questões, mas a gente não percebe uma coisa tão evidente assim. Opa, estou na andropausa. E é muito curioso, Bebeto, que assim, de novo a gente tem estudos que vai sinalizar que a partir dos 40 anos de idade, o homem pode, não são todos que passam, né? Pela andropausa, né? Mas ele Não. já pode começar a passar por esse caminho misterioso. Mas quando o homem, por exemplo, começa a alterar o humor, ele sempre terceiriza a justificativa desse humor. Tipo, tô estressado no trabalho, meu carro tá dando muito problema, eu tenho que trocar de carro. Ele vai sempre terceirizando, ele nunca para pensar que, na verdade, eu posso estar produzindo, eu, genuinamente, posso estar produzindo essa alteração de humor. Nossa, ele é mas sempre secundário. Naturalmente. Que coisa interessante. Ele é Né? sempre secundário. Parte do É. envelhecimento e tá acontecendo. Mas também é muito interessante, desculpa te interromper o raciocínio, é muito interessante, né? A mulher se olha muito mais do que o homem. Né? A mulher, às vezes, ela tem uma coceirinha atrás do joelho esquerdo, ela sabe que está coçando. O homem, quando ele olha para lá, está coçando demais. Né? A própria percepção, né? Porque de alguma forma a gente produz essa masculinidade, né? A gente produz preciso ser essa forte. que olha para fora, que eu tenho que ser forte, que eu não posso tenho que olhar. Não posso mostrar nenhuma Imagina, vulnerabilidade. Vamos ser honestos, assim. Imagina nós dois e mais 4 amigos no boteco tomando uma cerveja e eu vou falar pra você da minha vulnerabilidade. Eu estou irritado, estou de mau humor. Essa conversa parece que não tem lugar nesse Não espaço. tem Não lugar. tem. Pra mulher tem. E Pra muito. mulher tem, né? Pra gente não vai Os ter. homens falando isso chega a Não ser vai engraçado. ter. Eu acho que a mesa ficaria até em silêncio. Se eu começasse a falar assim, gente, eu tô percebendo uma alteração do meu humor, a mesa ia ficar em silêncio. Falar, essa pessoa deve estar de alguma... A mulher, ela Num fala. grupo de mulheres é muito fácil. A mulher, ela fala. Surgir esse Eu tô com assunto. enxaqueca, eu tô com cólica, eu tô com não sei o quê. Né? Eu acho que o masculino não consegue, talvez, perceber essa alteração hormonal, até porque a própria sociedade não fala sobre esse assunto, né? Então, acho que fica mais difícil até para o homem se perceber, né? Que está acontecendo algo de estranho, que esse humor pode estar alterado por uma variação hormonal, né? A mulher já é dito isso que vai acontecer, já é dito isso para ela, né? Então, acredito que... isso. Né, que A seja... gente é afetado culturalmente, né? Essa questão machista, essa questão Sim. do homem que não Virilidade, falha, a virilidade. né? chora. Os símbolos, né? A gente falar de Freud, que é o falo, aquelas estátuas, Sim, assim. sim. Então tem toda, né? A dificuldade dos homens chorarem, por exemplo. Eu tenho dificuldade de chorar. Homem De não vez em quando- chora. De vez em quando eu É, consigo as tirar crianças meia descobrem. lágrima, assim, eu fico todo feliz. O que é muito violento, né? Pro homem é muito violento, né? Porque a gente é vulnerável também. Porque é muito Verdade. curioso que assim, a gente tá fazendo uma fala homem e mulher, né?
mas a gente sabe que é a cultura que fabrica essa diferença. Sim. Porque não existe uma diferença do ponto de vista biológico que sustente essa alteração do ponto de vista subjetivo. É a cultura que produz isso, né? Eu brincava isso falando hoje em sala de aula num outro exemplo, né? Assim, enquanto uma menina, por exemplo, está sentado na sala de perna aberta, um pai ou um adulto passa e fala assim, fecha a perna, minha filha. Se o menino tiver, ninguém fala fecha a perna para ele. Então, tem diferenças que são construídas nesse sentido. Não fala porque ele é forte, não fala porque ele pode. E como é que um sujeito de 40 anos de idade vai falar no bate-papo com os amigos assim, ó, cara, eu vou procurar terapia porque a minha relação está um pouco frágil. A mesa vai ficar em silêncio. A mesa vai ficar, como assim? Bota a sua mulher para fazer terapia. É capaz de ouvir isso. Coloca a sua mulher para fazer terapia. Porque o homem não precisa fazer terapia, mas vai fazer o quê? Vai falar do futebol? Né? E eu acho que a gente tem que desconstruir um pouco desse lugar. Porque homem chora, homem sofre, homem tem dúvida, homem é vulnerável, homem tem medo. Tá tudo certo, né? E quantos medos, né, que nos rodeiam. Né? Essa questão sexual, né, que é uma questão muito, muito forte, assim, muito forte para os homens, né? E aí a gente não sabe se o cara chegar de mau humor no trabalho, né? Já sei porque que você chegou de mau humor hoje. Alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado ontem, né? Sim. Então, essa questão sexual, né, isso... hoje mudou isso com a questão dos remédios, do Viagra, da Tadalafila. Mudou. Criou assim, bom, se der errado, eu tenho... Um suporte. E, na verdade, assim, né? Eu tenho um suporte porque eu vivo em um contexto ou não pode entender que ocasionalmente a gente vai falhar. Vai acontecer. E que tá tudo certo. Tá tudo certo, inclusive. Faz parte. É uma questão pontual, né? É uma questão que vai acontecer com qualquer pessoa. Você imagina, eu fico pensando em termos bem práticos, assim, né? Você imagina um homem que tá passando por uma dificuldade absurda no trabalho, né? Algum tipo de exposição, enfim, qualquer tipo que envolva o trabalho, como que ele vai conseguir chegar em casa e manter um desempenho do qual ele é esperado? Nossa. Né? É muito desafiador, só que ele mesmo se cobra nesse sentido, né? E aí eu acho que é muito importante a gente também quebrar... O famoso não deu conta. Quebrar um pouco. E aí tem uma questão que é muito importante a gente pensar, né? Muito importante, é com muito pesar que eu penso isso, e até falo muito isso em sala, em consultório, né? A gente ainda tem, espero que mude, né? Mas a gente ainda tem uma formação onde um homem aprende, especialmente hoje com toda essa mídia, etc., mas no passado também, ele aprende a ter relação sexual assistindo pornografia. Eu não sei se pornografia é sexo. Na verdade, eu sei, não é. Aquilo é uma performance. Aquela cena que você viu, sei lá, de 1 hora, foi feita em meses. Aí o sujeito que assiste aquilo, ele acha que aquilo é real, é a performance. É a realidade. Se eu não fizer aquilo, eu tenho um problema. E os artistas estão milimetricamente ou centimetricamente selecionados. Né? É toda uma preparação, todo um ambiente feito para aquilo. E aquilo para dar certo. E aquilo é o paradigma de performance. Sim. É o crivo da o que de alguma forma também, né, gera um peso muito grande para o homem. Eu sei que historicamente, nós não vamos nem entrar nisso, né? Historicamente, nós temos uma dívida histórica com o feminino, por várias atrocidades que a gente já fez na história, né? Mas o peso de um desempenho sexual em relação ao homem é muito grande. É muito grande. A mulher ela tem milhões de possibilidades de tentar ter algum mínimo de performance, vamos dizer assim. O homem ele precisa, né, de questões que são específicas. Pode enganar, não é fácil. O homem já não consegue. Específicas. E é uma cobrança muito grande, porque como que ele vai falar para a parceira dele que hoje ele não consegue? Né? Qual vai ser a leitura, inclusive dele, qual vai ser a leitura dele de reconhecer que hoje eu não vou conseguir? Dentro de uma sociedade que produz o falo o tempo inteiro. Não é? Em todos os aspectos, né? É desafiador. E eu acho que essas coisas têm que ir no consultório. Até pra gente dizer pro sujeito assim, ó, tá tudo certo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não tem... Usar aquela brincadeira que a gente falou mais cedo, né? Se tudo der certo, isso vai ser uma constante na sua vida. Se tudo der certo, isso vai ser uma constante. O que vai sobrar nessa relação talvez seja uma das coisas mais lindas da relação, que é a parceria, o afeto e a entrega. Uau. Porque sexo
Você pode contratar um profissional do sexo que vai fazer o melhor sexo da sua vida. Mas nem por isso tem afeto, amor, relação, troca, nem nada. Vai sobrar o que você plantou, que é o que sustenta os vínculos de relação. Isso é incrível. Isso é incrível. E aí você falou uma coisa, né? Na rodinha de conversa dos homens, não acontece deles se abrirem. Olha, isso está acontecendo comigo, tô me sentindo assim, dessa forma. Ele vai achar que é só com ele, porque mais ninguém sente aquilo. É diferente com as mulheres, né? Eu tô falando agora de uma posição que a gente, muitas vezes, quando tá numa roda de conversas e vai conversar com umas amigas, a gente, nossa, não sou eu só que tô passando por isso. Acontece também com outra pessoa. Isso. E tá tudo bem. Então, eu não tô sozinha nessa. Então, tem essa questão do acolhimento. Tem. Como não existe isso entre os homens, eles acham que só... Não. No homem vai existir a piada. É pior. Se houver um compartilhamento desse de intimidade, ele vai virar a piada do centro. Eu dava uma disciplina aí durante muito tempo, chamada Psicologia do Desenvolvimento, né? E da Aprendizagem, né? Onde tem um teórico, não vou falar de teoria, que é chato, que é um bate-papo muito mais tranquilo, né? Mas tem um teórico chamado Piaget, que eu acho que um monte de gente conhece, que eu brinco, isso é só uma brincadeira, tá? Que eu brinco, que o Piaget estudou e construiu aquelas fases do 0 ao 2, 2 a 7, olhando o comportamento adulto do homem no bar. Que interessante. Foi lá Nunca olhei que ele pra falou esse assim, lado. vou fazer, né, o escalonamento de 0 a 2, porque não posso generalizar, mesmo porque, inclusive, gosto de estar no bar com os meus amigos, etc., batendo papo, mas tem lugares que você olha e você fala, foi ali que Piaget escreveu a teoria dele, de desenvolvimento infantil. Porque é nesse lugar, você imagina... Você consegue imaginar em que contexto que um homem vai falar assim, amigo, ontem eu não consegui com minha mulher no bar? Jamais. Muito pouco provável. Não muito consigo pouco pensar provável. nisso. Só que aí também é muito pesado para um homem. Porque se ele não faz isso com um amigo, ele não vai para terapia, ele guarda aquilo para ele. O e paga sofrimento um preço. em silêncio. E paga um preço sozinho. Às vezes nem com a própria esposa, tá? Nem com a própria Nem com a esposa. companheira. Ele não consegue abrir. Ele vai frustrar uma fantasia. Ele vai frustrar a fantasia de uma mulher que deseja ele. Ele fala, como é que eu vou falar pra mulher que eu não tô conseguindo fazer nada? Né? Só que é muito pesado pro homem porque ele não tem com quem dividir. Porque se dividir com os amigos, ele vira a piada do rolê. Ele não vai na terapia porque vai que alguém encontra ele entrando num prédio onde tem uma sala de psicologia. Vai pensar o quê? Né? Existe uma fantasia, né? Existe uma fantasia de que assim, ó, não é nem fantasia, não. Existe uma realidade, né, de que o homem tenta negociar com o médico, com o urologista, para marcar as últimas sessões do atendimento. Caramba. Do urologista. Para não encontrar Porque se ele for cedo, ele tem duas opções, né? Ou ele está com disfunção erétil, ou ele está com possíveis problemas de próstata. Então, como eu não quero ser tarjado com essas possibilidades, ou eu vou 7 horas da manhã, que ninguém vai estar lá, ou eu vou tentar ir 9 horas da noite. De novo, a fantasia de uma performance que é cruel. De novo, a fantasia. E esse cara, se ele for no psicólogo, imagina ele encontra, sei lá, a mulher do diretor dele. Alguém vai falar, ih, tem alguma coisa errada. Mas olha que fantasioso que é isso. E aí ele paga o preço da saúde. Ele paga um pior preço, que é o preço da saúde, por conta de toda essa construção. Que a gente tem melhorado, mas eu acho que precisa muito mais. Tem muito ainda que melhorar. Não, essa história de exame de próstata, eu devo conhecer umas 50 piadas sobre isso, né? Que aí acaba virando piada, né? Essa coisa da dificuldade do homem, né? De fazer um exame, que seria uma coisa absolutamente normal, né? Como as meninas, como as mulheres fazem desde a adolescência. Não, na verdade, existe protocolarmente já isso, né? A partir dos 40 anos, você tem que ir lá fazer o PSA, para ver se seus hormônios estão todos ok. Tem um protocolo, né? Mas porque, historicamente, o homem só vai quando incomoda. E aí é um problema. Façam terapia, homens. Façam terapia. Por favor. Ó, o chamado. A mulher ganha, Todo o mundo homem ganha, a sociedade Verdade. ganha, todo mundo ganha. A pessoa se organiza. Muito. Consegue colocar as coisas no seu devido lugar. Né? Você falou da psicologia do desenvolvimento, né? A gente vai envelhecendo, você vai perdendo naturalmente a visão. Você vai perdendo naturalmente a audição. Né? Eu tenho um familiar que eu Cabelo. Falo assim, Cabelo. Você tá cabelo. Nossa senhora. Você tá perdendo a audição. A pessoa se sentiu ofendidíssima porque tá perdendo, que é uma coisa normal. Sim, né? sim. Eu tô de óculos, né? Quando eu fiz 40 anos, uma semana depois, eu não estava conseguindo ler. Impressionante.
sabe? É impressionante, é impressionante. Meu Deus, mas eu fiz Aquela virada de chave. Eu fiz aniversário semana passada. Eu não Mas já? conseguia ler aqui. Como assim? Né? Então, e vai acontecer isso, da performance, da ereção, enfim. Né? A gente precisa entender a naturalidade do desenvolvimento disso. Né? Sim, sim. E aí, eu queria entrar nessa questão da andropausa, né? Exatamente, Eu vou pegando esse gancho aí do Bebeto. Existe algum certo exagero no discurso que a testosterona existe a queda da testosterona? É algo real, fisiológico? Como acontece? Pois é, o que a estatística mostra é que, assim, a gente tem uma alteração de maneira geral hormonal, mas não é este processo todo como a gente está vendo, né? O pessoal tem tomado muito hormônio para malhar, inclusive o chamado azulzinhos de maneira geral, tadalafila de maneira geral, que ele tem um efeito que é vasodilatador, o pessoal toma para malhar, né? Então... Eu não sabia. Jura? Toma para malhar. Ele é vasodilatador, você malha, você incorpora, o seu corpo cresce com muito mais facilidade. Só que ele é vasodilatador, ele dilata tudo. Ele não é dilatação seletiva. Ele dilata tudo, inclusive seu coração, que é músculo. Né? Por isso que... Inclusive seu coração, que é músculo, né? Ele dilata tudo. Por isso o perigo, né? Do uso... Por isso o perigo. Né? Gente, essa eu nunca tinha ouvido. E aí tem uma questão interessante sobre a facilidade que a gente tem de manipular, né, qualquer tipo de hormônio hoje para estética, por exemplo. Né? E é nesse lugar que entra também. Exatamente. Assim, né? Essa queda, a gente escuta muito do pessoal da nutrição, que faz um trabalho, inclusive, maravilhoso nesse sentido. Né? Tem uma galera da nutrição que vai trabalhar com a própria alimentação para fazer reposição hormonal. Nos homens? Nos homens. Não sou contra, obviamente, a reposição, porque tem pessoas que realmente precisam mesmo, né? É da ordem da biologia. Mas não é isso tudo que a gente... Não é isso tudo que a gente... Não é essa queda bruxa, como acontece com as mulheres. As mulheres, a queda ela é absurda. Ela é absurda. Dos homens... vai mais lentamente. Ela é absurda, mas ela é previsível porque a cultura dá essa previsibilidade. Exatamente. No homem, não. O homem, ele tá estressado, ele fala que é o carro, ele fala que é o trabalho, ele fala que é qualquer coisa. Vai pra outro Até lugar. ele entender... E a taxa não é baixa. Perto de 20% do homem passa pela... 20%. É bastante coisa. Passa pela andropausa a partir dos 40. Né? E esse assunto aqui pode ser, por exemplo, assunto de grego. O pessoal fala assim, não, tá de sacanagem que entra. 20% é uma taxa... Ou seja, a cada 10 homens, 2 entram num processo. Sai aqui na rua, aqui no centro da cidade, e pergunta, você acha que você já passou por... Não. Ninguém vai... Não. A maioria não sei nem o que é isso. Não sabe o que é isso. Você não teve nenhuma alteração hormonal? Não. Nem de humor? Tive, mas é porque meu trabalho estava difícil na época. O carro quebrou. Meu time perdeu. Meu time está na sequência de perda, né? A gente vai terceirizando, né? Mas às vezes a mudança é muito brusca, assim, né? Você brincou da questão do olho. Isso é uma questão muito séria mesmo, né? A nossa acuidade visual, ela muda muita coisa, né? Mas o humor também muda. O humor muda. O humor do homem. Do homem. Muda. Interessante. E será que a gente está tratando o envelhecimento natural como uma doença? Sem dúvida. Sem dúvida. Né? Infelizmente, brincar aí com a fala do Bebeto, se tudo der certo, a gente morre, né? Em uma idade confortável de ter vivido muita experiência aí, mas eu acho que a gente olha para o envelhecimento ainda como uma... Eu acho que tem uma distância que é interessante, assim, dizer que é melhoridade não é verdade, né? Todos os idosos, independente do gênero. E aí eles brincam, assim, eu acho que eu tenho até sorte também de ter muito idoso bem-humorado na minha clínica, que é como se houvesse uma certa... Se Deus existe, para quem nos escuta, não sei qual que é a crença de quem escuta, se Deus existe, existe uma grande piada do ponto de vista de criação universal. Porque no momento onde a gente tem o maior tesão de vida da nossa vida, joelho para subir serra, para fazer um monte de coisa, para pendurar no lustre, ficar meia hora pendurado sem cair, a gente não tem dinheiro e nem responsabilidade. Quando a gente conquista essas duas coisas, às vezes dinheiro, porque não é regra, mas principalmente responsabilidade, você não tem joelho. É verdade. E nem tesão.
Então parece que a gente vive uma experiência de falta. Uma anedota. Uma experiência de falta o tempo inteiro. Mas assim, dizer que a velhice é a melhor idade não é verdade. Porque às vezes você precisa de uma pessoa para te levar no banheiro, porque você não tem mais força para levantar. Verdade. Mas o contrário disso também é muito perverso. Dizer que a velhice é um processo incapacitante também não é verdade. Eu acho que o desafio pedagógico da vida é a gente entender que a velhice ela é planejada agora na nossa idade. A grande questão é que você só vai pensar nisso quando você já não está mais levantando com tanta facilidade. Aí, filho, já é game over. Né? Agora, se nós tivéssemos uma educação, por exemplo, né, que pensasse, vamos comer de uma forma mais como a... Falar até da Rita Lobo, que é uma pessoa que eu gosto de assistir na televisão. Eu também gosto dela. Ela faz comida com uma facilidade comida que me irrita. de verdade. Que me irrita. Ela pega tão rápido, né? Ela pega uma laranja meio que murcha e faz um bolo, e um bolo faz aquela... Se eu for fazer aquele bolo dela, sai uma broa. Não sai um bolo, é uma broa, né? Mas assim, e a gente tem percebido muito isso, sabe? De investimento de comidas de verdade, de uma qualidade de vida, etc. Atividade física. Né? Esse é o lugar do planejamento, né? A gente erra no time. A gente vai pensar em planejamento quando o trabalho falou para você que você foi compulsoriamente aposentado. Só que aí já é tarde. Eu acho que né? a nossa geração tá mudando isso, né? Tá mudando isso. Tá mudando. Aquele desenhozinho do idoso com a bengalinha, ela já foi eliminada, né? Olha, Vivi, eu acho que tá mudando ser. acho que tá mudando por uma questão meramente de inteligência cognitiva. E é uma leitura minha, não é exatamente nada científico, né? A gente sabe que a pirâmide inverteu, né? Que, por exemplo, o INSS nem vai existir daqui em algumas décadas. Será que eu me aposento? Sabe, né? A gente sabe que existe uma redução de filhos gigantesca. Hoje a pessoa tem pet, não tem filho. Então, essa sequência lógica, né, tá mostrando pra gente que, inclusive, a gente está envelhecendo mais. Então, se esse filho não aparece, a gente não vai ter, o que eu não concordo também, obviamente, né? A gente não vai ter com quem participar da nossa senescência. A gente vai estar lá sozinho. Se eu vou estar lá sozinho, eu preciso estar bem. Então não é por uma questão de ampliação de consciência que isso acontece, não. É por saber que se eu não vou ter filho, eu tenho que fazer uma boa previdência e cuidar da minha saúde, porque eu vou ficar velho só com minha previdência. Né? Então tem uma questão que eu acho que é mais lógica do que essa romantização de que a gente de fato está se cuidando mais. Eu acho que é mais lógica do que humanidade. É uma prevenção. É uma prevenção esperta. É uma necessidade, né? É uma necessidade. Essa é a palavra. É uma necessidade. Você sabe, se não tem filho, tem que fazer uma previdência e tem que se cuidar. Você vai estar sozinho no seu apartamento. Você vai ter que abaixar no banheiro para limpar o seu banheiro. Ou pagar alguém para fazer isso. E o seu filho não vai estar lá para cuidar. Então, eu não tenho opção, Vivi. Eu preciso estar bem. Só que a gente ganha. Sim. A gente ganha. Sim. Essa brincadeira a gente ganha, né? Sim. Muito bom. Assim, na sua prática, né, clínica, você percebe que essas dificuldades, né, sexuais, essa variação no humor, essa queda, né, dos hormônios, elas impactam nos relacionamentos? Mas muita coisa, né? Muita coisa. Eu acho que impacta quando... Primeiro que, particularmente, eu acho que a gente tem uma narrativa de performance sexual muito grande no nosso país, né? A gente não transa o tanto que a gente fala. Não transa. De jeito nenhum. Não transa. Morde. Existe uma narrativa, só que nesta brincadeira de criar uma narrativa, parece que a gente cria uma importância muito grande para essa coisa. E aí, quando essa tem até uma piada, né? Meu problema, meu Deus do céu, é falar piada, né? É porque em sala de aula a gente não tem problema, né? Não, né? Mas aqui também não. Existe uma... Aqui pode falar abertamente. Pode falar abertamente. Existe uma piada que para o casal monogâmico, se um dos dois for viciado em sexo, a melhor tratativa é casamento. Porque casou, a frequência sexual diminui. Então, para um casal monogâmico, né, que não precisa, né, que não queira fazer, né, nenhum tipo de tratamento, se ele é monogâmico, casa. O casamento é a melhor forma. É a melhor forma de você
controlar essa pulsão, né? Essa compulsão de alguma forma. Mas voltando a falar sério nisso, sim, e muitas vezes, até por essa crença de que eu tenho que ter uma performance, e parece que tem que ter até uma tabela, né? Tipo, por semana tem que ser 1, 2. Calendáriozinho. Tem que ter um calendário, né? E aí, às vezes, quando esse calendário essa meta não é batida, atingida de alguma forma, começa a aparecer alguns problemas que inclusive demora a entender que é desse lugar que está vindo, dessa expectativa de cumprir esse exercício que a gente espera dentro do casamento. Cumprir aquela obrigação. Cumprir aquela obrigação. Não deve ser obrigação. Não, já começa por aí, né? Já começa por aí. E aí acaba acontecendo outras questões, né? Como, tipo, o desinteresse do parceiro. Sim. Você acha que isso também contribui para o aumento do número de traições de ambos os parceiros? Olha essa que é uma pergunta, hein? boa, tá? Olha que pergunta, Vivi. Não, essa é uma pergunta boa, né? Tem uma questão, sendo muito, talvez, numa perspectiva muito comportamental, né? De maneira geral, o nosso cérebro gosta de novidade. Pelo amor de Deus, me entenda. Né? Atenção, muitas aspas. a lâmpada de maneira geral, amarela. né? Aquilo que a gente repete com muita frequência tende-se a tornar algo muito comum. Eu não estou justificando a traição, mas a fantasia da traição ela é sempre muito presente. De maneira geral, ela é sempre muito presente. Talvez não estou falando de traição carnal especificamente, mas essa fantasia do novo é sempre muito presente. Mas eu acho que você pode inovar no que você tem de velho. Sem dúvida. Não é? Agora, esse lugar de inovar, onde você tem de velho, você só vai conseguir chegar nesse lugar, por exemplo, se você conseguir trazer isso para sua parceira e discutir, trazer isso numa sessão terapêutica e discutir. Imagina o sofrimento do homem, né? Desse homem, né? Conservador, mais antigo e etc. Se esse sujeito não pode falar da sua vulnerabilidade com os amigos, nem na terapia, porque ele não vai, ele está fadado a sofrer sozinho. Sozinho, entre aspas, porque ele começa a sofrer sozinho e ele acaba com a relação. E acaba fazendo Também. quem está em volta sofrer. Também. Essa pergunta da Vivi, a pessoa, às vezes, ela poderia estar com um problema no casamento, sexual mesmo, e que acaba afetando várias áreas. E aí, nessa hora, é tão contraditório isso, nessa hora ele vai procurar a traição. Ele está com um problema aqui dentro e... Pode ser, né? Pode ser uma via, e aí né? ele... Não é uma via de resolução. Mesmo porque, se o sexo fosse uma coisa tão organizadora, os profissionais do sexo não teriam nenhum problema psicológico. O que eles fazem com muita frequência, 4, 5, 6 vezes por dia, seriam exemplos de saúde mental no mundo. E não são. Sexo não é uma fonte organizadora de saúde mental. Assim como, no passado, a gente ouvia muito, né, de que a pessoa que não transa tem um problema. A maior parte das pessoas que eu atendo transam. E que tem problema. Transam. Sexo não é um processo reparatório de saúde mental. Uau. Não Nossa. é. Né? Verdade. Sabe essa coisa de que, então... encontrei, uma fala muito machista, né? Encontrei a mulher mal-humorada. Quando você vai ver assim, ela não transa há mais de 6 meses. Como se o sexo fosse a solução do sorriso. E não é. E da pele. E da pele. Não é. E aí volta para aquilo Não que é. você falou, né? A gente precisa construir afeto, companheirismo, porque isso vai acabar. É o que sustenta. É o que sustenta. É o cimento da relação. construção. Então, você até falou aí, né? Então, acho que a comunicação e o diálogo se torna fundamental para esse casal passar por essa fase, né? Sim. E é interessante, assim, quando a gente... o atendimento em casal, né? É algo interessante pra gente pensar também, porque às vezes o que acontece lá na clínica é só uma micro-reprodução do que acontece na vida real. E aí, tem uma questão que é interessante, que parece que a fala do casal entre eles é uma fala muito acusatória. E toda vez que a gente percebe, isso é da nossa natureza, toda vez que a gente percebe que está sendo acusado, você se defende. E como que você se defende? Falando do outro. Mas sua mãe, a minha sogra, puta que... Nem sei falar isso, né? Eita, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, e aí começa. É preciso aprender a dialogar. A dialogar, esse é o segredo. O troço A difícil, dialogar de gente. forma correta. Não O troço difícil. Não é só acusar. Eu brinco muito quando atendo com difícil. casal, que assim, né?
e gosto muito de atender casal, é sentar os parceiros e dizer assim, ó, hoje teremos uma conversa que não vai ser nem agradável nem fácil, mas a gente precisa ter ela. Porque se a gente não tiver essa conversa, o preço que a gente vai pagar, você não calcula. Você não calcula. Né? E assim, ó, não se resolve o problema de forma rápida. Como é que você constrói, né, o entortamento de uma relação em 5, 10 anos e acha que em uma conversa você vai resolver? Vai não, filho. Em uma conversa você nem descascou a introdução dela. Né? E a grande questão é o quanto que a gente está disposto para ouvir. Isso. Quanto que a gente... Aquele que está falando também, né? Quanto que a gente está disposto a ouvir. E a ouvir coisas que às vezes são coisas que nos incomodam pra caramba, né? Pra caramba. Mas eu tenho uma sensação que a gente está no caminho certo, né? E que a gente está, de alguma forma, pensando em outras histórias e pensando em outros modelos de sociedade, onde a gente é menos cruel. O homem, historicamente, foi cruel com a mulher, sem dúvida, né? Mas a gente tem uma expectativa, especialmente sobre esse tema, que é de performance, que é muito cruel em relação ao homem. Inclusive, se o homem quiser não ter nenhum tipo de relação sexual, ele não tem nenhum tipo de problema. Nenhum. Não é da natureza a gente transar. A gente aprende. Que bom que, inclusive, vem outras pessoas por conta disso, né? Mas dizer que é da natureza, né? É da natureza. Todo homem que adolesceu, que entrou na adolescência, ele precisa começar a ter uma vida sexual ativa para ele ser bom de cabeça, de saúde mental. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não é. A gente não entra no cio, a gente não é bicho. A gente até é bicho, né? Mas não para entrar no cio. É importante, né? Mas não é tudo. É importante, mas não é tudo, né? A gente pode gozar pintando, fazendo arte, comendo, conversando com os amigos. Prazeres saudáveis. A gente pode organizar de outras maneiras. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Incrível. Isso é incrível. Quando você falou na terapia de casais, né? Quando você está ali diante de um casal, o homem é o mais resistente para estar ali? Historicamente é mais resistente. Inclusive ele vai lá porque a mulher colocou como condição sine qua non de permanência da relação. Ou vamos fazer terapia, ou a relação acaba. Ele já vai a conta grossa. Depois ele entende que funciona, mas ele vai meio que amarrado. Ele vai puxado. De maneira geral, meio amarrado. Vai puxado. Porque ele acha que vai ser culpabilizado, né? Quando ele entende que a terapia é um processo libertador do caramba, ele fala, por que eu não entendo vi isso antes? A gente tem uma fantasia que trocando de relação a gente resolve o problema. A gente só troca o CPF. Só troca o CPF. E geralmente os Problema casais já que- chegam A gente quando... não tá falando de relações abusivas, né? Não, Isso não, é isso não. É outro... Sim, isso bem não. pontuado, Isso é. não. É isso não. Isso é uma outra história. Eles geralmente já procuram quando já tá acabando, né? Eu brinco que normalmente não é regra, né? O casal mais novo até tá indo, né? Mas esse casal mais velho, né? Quando ele chega no consultório, ele já foi no terreiro, já foi no padre, já fez medicação por conta própria. A gente é a última opção, quase que salvacionista, assim. Né? É Vou ali verdade. para ver se dá um jeito. Dá um jeito. E às vezes não tem mais o que fazer, porque a relação já acabou. O que acontece ali é só uma lembrança de uma relação que existiu há 20 anos atrás. A relação, de fato, já acabou. Há muito tempo. O que sustenta, às vezes, é só o medo de entrar em um litígio. Porque entrou dinheiro, a conversa é completamente diferente com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. Como que eu construí essa casa agora? Eu vou deixar metade da casa dessa pessoa. Não vai. Então eu sustento essa relação fracassada até o final. Mas essa desgraçada ou esse desgraçado não vai gozar de um bem que eu fiz. Só que ele não sabe o preço que ele paga de ser infeliz pro resto da vida. Né? Mas aí são escolhas, né? Sim. A grande questão é, você tem clareza da escolha? Se tiver, tá tudo certo. É isso aí. Mas se não tiver, aí o preço é alto. Então, o momento para o homem ou para a mulher, né, para todos, mas a gente está falando aqui hoje dos homens, né, momento para procurar terapia. Não é esse momento em que tudo já foi em que a vaca já foi pro brejo. Aí é difícil, né? Aí é difícil. Aí é difícil, né? Eu não sou da galera que acha que todo mundo precisa de terapia. Eu acho que tem pessoas que se organizam muito bem sozinhas, não precisam, né? Mas tem pessoas que é só você ajustar a lente. Você vai pra terapia, você só dá uma ajustada de lente e ele fala, não é possível. Era isso. Que era isso.
Então, Por que eu não vim por que antes, eu não né? vim antes, É né? eu sair da ilha para poder enxergar. É isso. Isso. Porque a gente, dentro Isso. da ilha, a gente não enxerga o que está acontecendo lá. Isso. Agora, sair da ilha, eu consigo enxergar. Então, é alguém que vai te dar, vai te mostrar alguma coisa que você não está conseguindo enxergar de jeito nenhum. Sim. E é muito bom essa libertação. Não gosto dessa palavra porque ela é perigosa, mas eu acho que a gente se conhecer, a gente se liberta. Eu acho que da gente mesmo. Sim. A gente se liberta das correntes que a gente mesmo construiu pra gente. Isso não quer dizer que você não vai ter problema. Isso não quer dizer que o barco vai dar aquela tremida. Vai, mas a gente passa de forma diferente. Você aprende a gente navegar aprende a nesse navegar mar neste turbulento. mar. É isso aí. De forma diferente. Eu acho que isso é libertador. Sim. Eu acho que isso é libertador. O que você falaria para os homens, assim? Que conselho, que palavras, se você pudesse entrar na mente de todos os homens em relação a essa questão do envelhecimento, das suas fragilidades, das suas fraquezas, o que você falaria? Nossa, essa é uma pergunta muito boa. Acho que seria quase uma tese de doutorado escrever isso. Mas enquanto você falou, me veio na cabeça... E de verdade, não é nem para fazer uma narrativa que no momento cola bem. Não é isso. Mas se a gente aprender algumas coisas com as mulheres, a gente aprende pra caramba. Uau! Pra caramba! Pra caramba! Isso a mulher, é um corte aqui. A mulher não tem vergonha de falar assim, eu não tô bem. Não. Eu não tô bem, amiga, me ajuda aqui. O homem pra falar isso, meu Deus do céu. Ela tá doida pra encontrar amiga Tá e contar amiga, o que e ela que começa a aconteceu. chorar. Começa a Nossa, chorar. eu agora tô de boca aberta. Quer dizer que o segredo é aprender Eu acho que é uma possibilidade. com as mulheres. Eu acho que é uma possibilidade. Olha pras mulheres, assim. Olha pras mulheres que são fortes pra caramba. São fortes pra caramba. Eu acho que pra Paris já começa uma fortaleza que é gigantesca, né? Pra aguentar o homem, né? Este homem fabricado dessa forma, né? É muito forte. Então, olha, que a gente tem muito a aprender, assim. Essa história de que a mulher é mais emoção e o homem é mais razão, isso é real? Eu acho que a cultura produz isso, né? Eu acho que o homem ele é convidado a engolir as suas emoções, mas não é vinculado a gênero. Entendi. Mas a cultura produz isso, o que é uma pena. Que aí é o que a gente enxerga. A gente vê isso, aquele homem é uma pena. retraído porque não consegue se expor. É. Não consegue falar. Não consegue dizer o que tá sentindo. Até porque falar parece fraqueza, né? Parece fraqueza. É. Falar onde que Reconhecer uma vulnerabilidade parece ser fraqueza. Sim. No fundo, não é. Você tá Não é. pedindo ajuda Não muitas é. vezes e Não é. pra você elaborar aquilo tudo que tá acontecendo com você. E aí o desafio, né? Eu falei isso hoje também na aula, os meninos começaram a rir, né? O gato, né? O cachorro, sei lá. O cachorro, se ele sai da casa dele ali e tem um buraco que cai, né? Naquele buraco ele não cai de novo. Ele pode cair em outros. O cachorro que teoricamente não tem a cognição que a gente tem. A gente cai nesse buraco hoje, amanhã a gente pula no mesmo, a gente repete os mesmos erros o tempo inteiro. Isso que a gente está falando hoje aqui, por exemplo, né, do quão importante é fazer essa profilaxia masculina, né? Para aquele que acha que pode, né, tá lá na terapia para se conhecer um pouco mais, não para procurar psicopatologia, não necessariamente. De jeito nenhum. Para se conhecer um pouco mais, né? É importante fazer isso, né? E eu acho que é esse o lugar que a gente, de alguma forma, centraliza a nossa discussão, assim, né? Para evitar um monte de erro que a gente repete. Não é? Historicamente, o homem repetindo os mesmos erros, e não vai lá conversar, e não vai lá falar, né? Então, acho que esse é um chamado, né? Um chamado pra gente olhar um pouco e dizer tá tudo certo você chorar no banheiro, tá tudo certo você ficar com aquele olhinho marejado e falar, amigo, tá difícil hoje, tá? Segura aqui na minha mão. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque, historicamente, quando a gente avalia as histórias dos super-heróis, né? Gente, os super-heróis, obrigado, é uma grande tragédia o super-herói, né? Ninguém olha pro super-homem. Ele cuida da cidade inteira. Ele resolve todos os pepinos da cidade. Nunca Quem pensei. cuida do Ninguém cuidador. olha pra ele. Sessão de terapia do super-homem. Ninguém Não olha. tem. Ninguém olha pra ele. Porque ninguém acha que esse sujeito que dá conta de tudo tem um ponto Que fraco. salva o dele. mundo. Que salva o mundo tem um ponto fraco. Então, ocupar esse lugar, olha, fala pra câmera isso aqui, né? Ocupar esse lugar é uma cilada. É uma cilada. Porque as pessoas que convivem com você param de olhar pra você. E vai chegar uma hora, se você for reclamar, fala assim, não é possível.
Você resolve tudo que tem de casa, paga as contas, resolve tudo, você fraquejando, você não ocupa esse lugar, esse lugar é meu. Você não pode. Você não pode estar ocupar aí. esse lugar. É. E aí a morte já começou a acontecer em vida. Quer dizer, o super-homem nunca fez terapia. Nunca fez. Né? E se fizesse, a gente tivesse acesso, quebrando, né? O sigilo, a gente ia ver o super-homem chorando. A gente ia ficar feliz. Que bom, a humanidade ali aparecendo. Ele chora. Heróis também choram. E todo super-homem tem a sua criptonita. Tem. Né? Tem aquilo que... Tem. Eu tenho lido algumas coisas sobre... Até sobre liderança mesmo, que hoje estão falando sobre vulnerabilidade. Que, até para os líderes, assim, a vulnerabilidade está sendo vista agora como um caminho de força e de influência de liderança. Porque você se mostra mais humano. Quando você demonstra que você tem uma vulnerabilidade, que você não é o que sabe tudo, o que detém todo o conhecimento, o que tem e todas as decisões corretas. Né? Então, isso é um caminho de empoderamento também. Sim. Você ser vulnerável, estar vulnerável. Perfeito. Finalmente chegaram a essa conclusão. Perfeito. Eu estava assistindo um vídeo esses dias aí no Instagram de uma influencer, que ela tem uma empresa, ela dá cursos e assim, ela cresceu absurdamente. Né? E ela estava diminuindo. A empresa diminuindo dela... a performance? A performance, a quantidade de empresas, reduzindo a quantidade de funcionários, deixando de fazer, fechando empresas, cancelando contratos. E ela fez um vídeo de uns 18 minutos falando sobre isso, que aquela coisa toda que fez ela crescer, que fez ela ser conhecida, que trouxe muita grana para ela, não era legal. Olha só. Então, tudo bem, fiz muito dinheiro, foi ótimo, né? Foi ótimo crescer, foi ótimo evoluir, mas eu percebi que isso estava me fazendo mal. E aí eu resolvi reduzir. E é interessante que aí você começa a ter várias pessoas que começam agora, depois que já fez muito dinheiro, agora que tá vendo isso. Não, a pessoa passou por aquela experiência, viu que não foi bacana e resolveu, eu não quero. Se eu tenho que administrar ou gerenciar ou fazer gestão de 4, 5 empresas, eu só quero 2, porque eu quero viver. Foi bem bacana. Foi bem bacana. E aí outros influencers falando sobre isso, eu também passei por isso. Uma mulher, né? Aí você abre o caminho, a vulnerabilidade, ela se mostrando, colocou nesse lugar. Aí começa a aparecer um monte de gente falando assim, isso também aconteceu comigo. Isso está acontecendo comigo. Ou está acontecendo aconteceu comigo. Porque aquela coisa, né, de eu tenho que performar. E aí a gente sai um pouquinho dessa questão, né, sexual aí. Uma performance. Que é uma performance. Uma performance. A gente vai para performance pessoal, de trabalho, né? Então, são duas coisas bem assim, que são bem fortes na nossa cultura geral, né? É o trabalho e a performance sexual do homem. Não, e você falando, eu me lembrei dos atletas, né? Como agora os atletas estão começando a falar sobre as suas vulnerabilidades, né? Aquela Simone Biles, né, dos Estados Unidos, ela falou, ela parou porque falou assim, eu não estou bem. Teve um jogador recentemente, acho que foi do Vasco, eu não entendo nada de futebol. Com todo respeito, do Fluminense. Foi do Fluminense? Foi? Não lembro. Em que ele numa das conquistas do Fluminense, ele teve um corte dele falando com a psicóloga do Fluminense, dizendo... o quanto ela foi importante. Que legal. Dele estar ali, dele ter feito aquela conquista. Ele tinha passado por questões familiares, de perda e tudo. E aí o quanto... Então, ele falando ali para ela, né? Então, assim... Porque os atletas, eles precisam performance. Também é essa questão. A gente tá falando de homens, mas o atleta é performance. Tem que performar. Com 40 anos tá velho. E aí... A depender do esporte dele. Ele tá e quantas coisas podem afetar a ele para que... Porque são detalhes, são coisas de milimétricas, de segundos, de frações de segundo, que você tem que produzir, alcançar, bater, pensar recorde, pensar rápido. E você tem que... E é cobrado constantemente por resultado, por performance. Né? Então, eu acredito que no meio dos esportes, sobretudo esses de alta performance, né? Isso é uma questão chave. Eu lembro desse caso do Fluminense, mas teve um outro recente que ele pediu para sair.
agora recente. Dizendo isso aí. que ia cuidar. É, Ele não, sim. toda aquela pressão Foi, que ele foi estava sim, vivendo, foi. eu não sei o nome, porque eu não acompanho futebol, Aham. mas eu vi essa chamada. Ele estava saindo. Aí me chamou a atenção porque ele disse que a questão era de saúde mental. Então ele estava preferindo sair do que se manter ali. E talvez para chegar nesse lugar é porque estava insuportável. Insuportável. Porque não é simplesmente um desconforto. É insuportável, né? Para chegar, abrir mão de contrato, pagar a multa, Exato. Muitas Exatamente. Tem Não, e a pessoa é muitas coisas criticada, porque envolvidas todo mundo aí. começa a falar mal do cara. Tinha já, um monte de como se gente fosse falar, um sinal de é um fraqueza, fraco. né? Sinal de É isso, fraqueza. a gente não está suportando a pressão. Aqui, Aí, ó, o ponto aqui no ouvido. ponto disse pra você. Eu não acompanho. Tem que brincar, mas quem é diretor? É isso. Meu amigo, Que professor. coisa legal, hein? Foi um prazer enorme estar aqui com você, com vocês. E o tempo voou, né? E a vontade é da gente Dá pra continuar ficar falando. mais uma hora que fácil. Com certeza. Fácil. Dá pra gente ficar mais muito tempo. Você está convidado para voltar Olha só, desde tá vendo? já. Tá vendo? Né? Intimado. Temos Sempre muitos, muito bem-vindo. Sempre muito bem-vindo. Teremos muitos assuntos para falar. Ouvi-lo é sempre um prazer. Coisa boa. Obrigado. Fico... Eu queria que você, mais uma vez, falasse ali para aquela câmera, olhasse para as pessoas, para os homens, para todo esse contexto, esse universo que a gente falou hoje aqui. Né? Falamos das mulheres também, falamos de esportistas, enfim. Falamos sobre vida. Falamos sobre vida. Aqui é um lugar onde a psicologia encontra a vida. Então, faça esse lugar se encontrar agora. Nossa, que responsabilidade É. isso, né? Que responsabilidade. Mas a gente sabe que você é capaz. Eu fiquei exatamente. pensando agora na sua última fala, Bebeto, que eu nem sei quantas horas eu falo por semana. Eu falo muito. 80% do meu tempo está na sala de aula e 20% Seria uma consultório. medição interessante, né? E 20% Como consultório consultório, também como falando. sala de aula. Mas esse é meu Quantos primeiro minutos? podcast. Essa é a primeira gravação de podcast. Estava até preocupado, porque assim, câmera, de maneira geral, é uma coisa que me incomoda muito, assim, né? Porque você fica pensando, meu Deus do céu, esse negócio recortado, fora do contexto. Porque se eu em sala de aula, eu garanto o contexto que eu estou dizendo. Aham. Eu vou falar qualquer coisa, mas eu volto e sustento o contexto, né? Mas a depender como recorta isso aqui, passa que vai passar de uma forma ótima. Sem dúvida, você fica muito preocupado. Embora seja uma preocupação muito boba, porque ninguém consegue garantir o que o outro entenda, né? Mas é muito importante também, especialmente pela nossa profissão, né? Eu acho que a gente desconstruir esse lugar de que psicologia é um lugar para maluco, que psicologia é um lugar onde você Exatamente. procura, quando você... A lógica de trazer, parece que é uma lógica muito médica, sabe? Você procura o médico quando dói seu estômago. Você procura a psicologia quando dói sua cabeça, né? Sofrimento, Não tem essa relação. E a gente aprendeu, assim, na história da civilização, toda vez que a gente consegue se antecipar em relação a muita coisa do ponto de vista financeiro, do ponto de vista pessoal, todo mundo ganha, né? E se a profissão é uma profissão que a gente pode oportunizar de alguma forma assim, né? Nos conhecer melhor, né? Por que não usar disso? Se a gente tem esse recurso, se a gente tem essa ferramenta. E aí eu acho que é o convite, né? Dos colegas também que já estão na lida, atendendo, pensar um pouco não só nesse público, mas todos os outros, mas especialmente nesse público que está falando sobre isso, né? E assim, e aí não tem faixa etária, né? É você pensar num homem pequenininho. Não, um homem pequenininho seria maravilhoso, inclusive, né? Que você já ajusta o caminho para ele seguir. Mas também tem a medida que é reparatória, né? Sim. Um homem de 60 a mais, porque ele tem uma expectativa de mais 30 anos para viver, né? E que bom seria dele viver de uma forma muito mais... Longevidade, né? De uma forma muito mais livre, de uma forma muito mais tranquila, quando ele pode se conhecer, entender as relações dos quais ele construiu ali com a família, com o trabalho, e viver de uma forma que é muito mais tranquila, né? Eu acho que a psicologia entra muito nesse lugar, né? Da gente se conhecer mais, da gente poder construir possibilidades de vida mais feliz. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que esse é o convite que a gente deixa, né? Para os homens que nos escutam, as mulheres que nos escutam, de maneira geral. E agradecer, sem sombra de dúvida, agradecer esse café maravilhoso que veio aqui, esse espaço lindo, ótimo. esse projeto que é espetacular. Eu gostei muito, né? Especialmente desse nome. Eu não sei se vocês tiveram
Eu acho que dar nome às coisas é uma coisa muito difícil. Eu não tenho Foi filho. difícil. Eu não tenho filho, mas eu acho que encontrar um nome para um filho... Cara, você vai carimbar aquele sujeito de no mínimo 60, 80 anos. Deve ser um troço. Eu tenho um problema com o nome. Quando vocês falaram, eu falei, como é que é? Soleta pra mim aí. Pode falar. Eu achei isso impressionante. A oportunidade que a gente tem, eu vou explicar o porquê. Que eu achei isso aqui impressionante. E tem relação com toda uma nova psicologia que se desenha abaixo da linha do Equador, inclusive, né? É interessantíssimo. Eu não sei se vocês pensaram um pouco nesse lugar, mas vocês acertaram de uma forma que vocês não têm dimensão. Se for um projeto para seguir para frente, que eu espero que seja, tenta inclusive fazer o registro da marca. Tenta inclusive fazer o registro da marca. Senhoras e senhores, é sério. Olha a dica. Sério, Olha a dica. É sério. É interessante. senhoras e senhores. Muito obrigado pelo convite. Valéria, suas considerações. Foi muito bacana, foi muito gostoso poder estar aqui hoje à tarde. Eu estava nervosa, eu estava curiosa para saber como ia ser, como as coisas iam acontecer, mas ao mesmo tempo, como eu tenho aprendido em terapia, é mesmo que a gente tem que se lançar mesmo, né? Medo de quê? Né? O que pior pode acontecer? Qual o pior que pode acontecer aqui? Não tem o pior, né? Muito bom. A gente está aqui Se o medo aparecer, vai com. Vai com ele. Isso. Não tem opção. É o novo, né? A gente quer ficar bem naquele quentinho que está acostumado, mas o novo, ele sempre assusta um pouquinho e... Verdade. Mas foi muito bom. Mas foi muito bom. Viviane. Foi muito prazeroso. Acho que foi uma estreia com chave de ouro, porque é sempre muito bom ouvir o Diogo falar. Sou suspeita, né? Mas acho que é isso, nosso objetivo, né? Mostrar, né, como que a psicologia encontra vida, né, em seus diversos aspectos. E acho que a gente conseguiu fazer isso aqui hoje. Então é isso aí, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar. E se esse vídeo fez sentido para você, ou você sabe que faz sentido para alguém especial, mande para essa pessoa, compartilhe com ela também e nos vemos no próximo episódio.